Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pergunta para quem está do seu lado, e você está preparado para receber a palavra do Senhor? Você está preparado para ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração nessa manhã? Irmãos, antes de nós ministrarmos, orarmos e ministrarmos a palavra do Senhor, nós temos 2 pedidos de oração, né? Os irmãos sabem que mudança de estação, a tendência é a gripe vir, né, o vírus se manifestar, e infelizmente nós temos aí, né, vários irmãos que estão enfermos, que não estão aqui no nosso culto de celebração hoje porque estão enfermos. E nós recebemos hoje pela manhã 2 pedidos de oração. Um desses pedidos, né, foi pelo Anthony, filhinho, bebezinho da Débora, que está com febre, passou a noite inteira passando mal e febre em casa. E também, né, um pedido do Cauã, né, nós vamos orar por ele, né, foi hospitalizado ontem, não é isso? Foi hospitalizado ontem. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus e declarar que eles são completamente sarados pelo Senhor. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você estendesse as suas mãos para o alto, né? O Cauã está ali, estenda as suas mãos para ele também. Você quer vir aqui? Vem aqui, Cauã, em nome de Jesus. Cauã, ele é o nosso diácono, irmãos. Eu falo para ele que era o nosso diácono. Muito querido. Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, para abençoar a vida do Cauã. Senhor, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que toda enfermidade do inferno contra a vida dele caia por terra. Quero abençoá-lo, Deus, declarar que ele tem a saúde do Senhor. Ó Deus, que todo vírus, que toda bactéria, que todo, Senhor Jesus, todo problema neurológico, todo problema no sangue, nos órgãos, ó Deus, que o Senhor possa tocar agora em cada milímetro do seu corpo e trazendo cura, trazendo a renovação, a restauração completa da sua saúde em nome do Senhor Jesus. Como igreja nós abençoamos também a vida do Anthony, Senhor Jesus. Ó Deus, que onde ele estiver nesse momento na casa dele, que ele possa, ó Deus, ser curado pelo Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que tem gerado febre, nós repreendemos, ó Deus, toda a enfermidade da vida dele, em nome do Senhor Jesus. E não apenas da vida deles, mas da vida de cada irmão, que nesses dias, Senhor, nesse início de inverno, tem enfrentado a gripe, tem enfrentado momentos difíceis de febre. Senhor, nós repreendemos nessa hora, declaramos que são todos completamente sarados em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, ainda com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração, vamos orar pela palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui para sermos alimentados e fortalecidos através da Tua palavra. Jesus, nós entendemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A Tua palavra, ela é útil para o ensino, para a educação, para a repreensão. A palavra do Senhor é útil, Senhor, ó Deus, para transformar completamente a nossa vida. Por isso nós oramos e declaramos que a nossa mente está aberta e o nosso coração está aberto para receber de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Semana passada nós começamos a ministrar a respeito desse texto, e eu vou ser honesto com vocês, eu tinha preparado para ministrar todos esses versículos para vocês na semana passada, só que Deus ele mudou um pouco aí, né, o cronograma, e nós ficamos apenas no versículo 3, que diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E só para você entender o que está acontecendo aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele estava cercado
por uma multidão de pessoas. E de repente os discípulos se aproximaram dele, e Jesus começou a ensiná-los a respeito do reino dos céus. Quais eram as qualificações necessárias daquelas pessoas que vivem no reino de Deus? Porque você sabe, irmãos, teve um dia em que a graça e o amor de Deus nos alcançou. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela diz que nós pertencíamos ao império das trevas, mas a graça de Deus veio, e nós então fomos salvos, e hoje nós somos membros, nós somos cidadãos do reino de Deus. Então você não apenas foi salvo, mas o Senhor, Ele mudou a sua localização espiritual. Ele tirou você do império das trevas e Ele colocou você no reino de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele começa a falar para os discípulos: olha, no reino de Deus, é dessa maneira que as coisas funcionam. No reino de Deus, é dessa forma, nós temos que viver de acordo com esse padrão. E entre o capítulo 5 e o capítulo 7, Jesus ele fala muitas coisas importantes em relação a esse reino. Jesus ele fala como é que nós devemos ofertar. Jesus ele ensina aos discípulos como é que eles deveriam jejuar. Jesus ele fala, como é que nós deveríamos, ser instrumentos, Senhor, para influenciar a vida de outras pessoas, porque ele diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então o Senhor ele ensina várias coisas importantes para os discípulos aqui no Sermão do Monte. Só que o Senhor ele ministrou muito ao meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele poderia ter começado o sermão dele falando a respeito de tantas coisas, mas ele começou justamente falando a respeito da humildade. Jesus ele abre o sermão dele falando que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que Jesus ele começou falando sobre humildade? O que nós aprendemos na semana passada? Porque a humildade é a porta que abre todas as coisas da nossa vida, irmãos. A humildade é onde tudo começa com a humildade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, que Deus ele resiste àqueles que são soberbos, mas o Senhor ele dá graça àqueles que são humildes. Jesus, ele não pode salvar aqueles que não reconhecem que precisam ser salvos. Jesus, ele não pode abençoar a vida de alguém que não reconhece que precisa de ajuda. Enquanto você acha que você é bonzinho, enquanto você acha que você é capaz, que você pode, Deus ele não pode fazer nada na sua vida. Deus ele deixa, olha, você é forte o suficiente, você é bom o suficiente, então tá bom, vai lá nessa tua força. Vai lá nessa tua bondade. Deus ele não pode agir na vida daqueles que não são humildes. É por isso que Jesus ele começa nos ensinando: olha, seja humilde, reconheça que você precisa do Senhor, reconheça que você precisa dele em cada área da sua vida, reconheça que você precisa do Senhor para você ser um bom pai, para você ser uma boa mãe. Sabe, às vezes nós encontramos, as pessoas elas gostam muito disso. As pessoas elas gostam ali dos passos, do passo a passo. Como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como educar os seus filhos. E você tem cursos e mais cursos. Irmãos, eu não sou contra isso. Nós temos cursos de criação de filhos. Amém, glória a Deus. É uma bênção. Sabe, tem coisas naturais e princípios naturais que nós precisamos aprender mesmo. Mas eu quero te dizer que o mais importante para você ser um bom pai ou uma boa mãe é você reconhecer diante do Senhor que você precisa dele, que você precisa da sabedoria dele para poder instruir na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Sabe, nós estamos, na minha família nós temos 3 filhas, a mais velha já é adolescente, e é interessante porque, sabe, cada fase da vida é diferente uma da outra, e é muita novidade. Você está ali, você está acostumado com a criança, com o jeito da criança, mas ela vai crescendo e o jeito muda. E você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe, nessa hora que você precisa de sabedoria, nessa hora que você precisa do Senhor, você precisa reconhecer a sua necessidade de Jesus no seu casamento. Você precisa reconhecer a necessidade do Senhor lá na sua empresa, lá no seu trabalho, porque não é uma questão só de métodos e de estratégias, mas é uma questão da graça e do favor de Deus no seu negócio.
Nós, irmãos, precisamos ser humildes para reconhecer que nós precisamos de Jesus em cada área da nossa vida. Por isso que o Senhor, Ele começou falando sobre humildade, porque a humildade, ela abre porta para o agir de Deus na nossa vida. Fala para quem está do seu lado, a humildade, ela abre portas para o agir de Deus na sua vida. Só que o texto, ele não para por aí. Ele continua dizendo lá no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Já parou para avaliar o tanto de contradições, entre aspas, né, que você encontra na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. A Bíblia diz, né, que melhor é dar do que receber. A palavra de Deus, ela fala o que mais, irmãos? Que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então na Bíblia você vai encontrar vários princípios que aparentemente são contraditórios. E aqui o Senhor Jesus, Ele vem e coloca diante de nós mais um desses princípios, porque Ele diz que bem-aventurados ou felizes são aqueles que choram. Como é que pode ser isso, pastor? Como que feliz é aquela pessoa que está chorando? Como que bem-aventurados são aqueles que choram? Não faz sentido. Por quê? Porque muitas vezes nós associamos o choro a algo ruim que acontece na nossa vida, a algo triste. Você normalmente chora quando você recebe uma ligação inesperada lá do Brasil. Você normalmente chora quando você bate um carro na rua. Você normalmente chora quando você, né, recebe uma notícia triste, você perde alguém querido. Então o choro muitas vezes ele está associado ao quê? A algo que é ruim. Só que Jesus, ele vem e ensina para os discípulos algo diferente. E ele fala, olha, bem-aventurados, felizes são os que choram. E sabe por quê? Porque são esses é que serão consolados. Aqueles que choram serão consolados pelo Senhor. Só que esse choro não é um choro qualquer. Esse choro que Jesus está falando aqui não é um choro que você tem quando você está com raiva. Não é um choro que você tem quando você está assistindo uma novela mexicana. Ou então quando o seu dorama favorito não terminou do jeito que você queria. Não é esse tipo de choro que o Senhor está falando, irmãos. Mas a palavra choro aqui no original que Jesus usa é a palavra pentel, que significa chorar profundamente, lamentar por algo diante de Deus, sentir dor na alma. Então esse choro aqui, ele está falando de quebrantamento. Esse choro que Jesus está falando aqui é o choro de alguém que chega desesperado na presença do Senhor e que reconhece que só Ele pode fazer na sua vida. Esse aqui é o choro de alguém que teve um dia difícil no trabalho, mas que chega na presença de Deus e encontra no Senhor um refúgio. Encontra no Senhor uma válvula de escape, onde você pode jogar fora todo o lixo da sua alma. É o choro de Ana, que estava desesperada para ter um filho, e ela clama ao Senhor. É o choro de alguém que reconhece as suas limitações e as suas fraquezas. É o choro de alguém que está na presença de Deus e descobre que não existe nada mais maravilhoso do que tocar no Senhor e ser tocado pelo Senhor. É a respeito desse choro que o Senhor está falando aqui para nós. Sabe, às vezes nós estamos em momentos como esse, às vezes nós estamos no louvor e nós começamos a chorar, já viu? Tem pessoas que começam a chorar, sabe, não é porque aconteceu algo ruim, não é porque a pessoa está triste, não. Mas é porque essa pessoa ela foi tocada pelo Senhor. Irmãos, eu quero te dizer que não existe nada melhor do que você estar na presença do Senhor. O mundo diz que nós não devemos chorar. O mundo diz que o homem não chora, não é isso? Você é homem, rapaz, engole esse choro. Só que diante de Deus, nós temos que ter os nossos olhos cheios de lágrimas. Por quê? Porque são esses que serão consolados.
O Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apocalipse diz que Jesus, ele virá para enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Sabe, irmãos, eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual que é o momento difícil que você tem passado. Eu não sei quais são as crises internas que você tem. Eu não sei qual que é o medo que você está sentindo agora, que você não consegue nem explicar. Eu não sei o que tem feito você chorar nesses dias. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele está aqui para trazer o consolo no seu coração. Ele está aqui para consolar o seu coração. O padrão do mundo é um coração duro, é um coração insensível. Mas o padrão do reino de Deus é um coração humilde e quebrantado. No mundo você aprende a esconder as suas lágrimas, mas no reino você aprende a usar as suas lágrimas como sementes diante do Senhor. Quando as palavras acabam, irmãos, as lágrimas elas começam a falar, e Deus, Ele conhece muito bem a linguagem das lágrimas. Por isso que Jesus, Ele diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento. Coloca a mão no seu coração. Você que está nos assistindo também, onde você estiver agora, coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um desses irmãos diante do Senhor agora, Pai. Jesus, eu não sei o que tem acontecido na vida deles, eu não sei qual que é o desafio que eles têm enfrentado. Talvez é um recomeço difícil, Senhor, talvez é um arrependimento profundo, talvez é uma dor no coração que ninguém sabe, só o Senhor. Mas eu te peço nessa hora, vem trazer o consolo. Tua palavra diz que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus é o Paracletos, Ele é o Consolador. Ele consegue tocar em lugares onde nós não conseguimos, Ele consegue falar palavras ao nosso coração que homem nenhum pode falar. Então vem consolar, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos nessa hora. Vem abraçá-los, ó Deus, com teu Espírito, vem trazer o bálsamo, vem trazer o refrigério, Senhor. Porque a tua palavra diz que eles serão consolados. Eles serão consolados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode abrir os olhos. Versículo 5 continua dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero mencionar essa palavra mansidão aqui, porque durante muito tempo eu só ouvia coisas ruins a respeito dela. Quando você não conhece a Deus, quando você está no mundo, ser manso significa algo ruim. Quando você está no mundo, as pessoas elas viram: nossa, fulano, ele é manso demais. Já viu isso? A esposa faz o que quer, os filhos fazem o que quer, as pessoas, todo mundo faz o que quer e ele não faz nada. Fulano é bobo demais. Já viu isso? Lá no mundo as pessoas elas confundem a mansidão com algo ruim. Aqueles que são mansos lá no mundo são chamados de bobos, são chamados de bestas. Só que no reino de Deus, irmãos, a mansidão ela é uma virtude. Lá em Mateus capítulo 11, verso 29, diz que o Senhor Jesus, Ele era humilde e Ele era manso. Ele era manso e humilde. É isso que está escrito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Lá no mundo ser manso é ser bobo, mas no reino de Deus ser manso é ser parecido com Cristo. É viver como Cristo vive. Só para você ter uma ideia, essa palavra manso, ela era usada na época de Jesus para se referir àqueles cavalos selvagens, depois que eles eram adestrados. Ou então aqueles guerreiros que passavam pelo treinamento e no final eles estavam disciplinados. Então ele se tornava um cavalo manso, ele deixava de ser um cavalo selvagem e passava a ser um cavalo manso. O guerreiro, ele era considerado também manso. E isso não significa que eles diminuíram.
Isso não significa que o cavalo perdeu a sua capacidade, a sua força. Não significa que o guerreiro, ele se tornou alguém mais fraco porque ele foi disciplinado. Mas significa que eles aprenderam a usar a capacidade deles, a energia deles, a força deles, no momento certo e na hora certa. É isso que significa mansidão. Mansidão é você saber se controlar. É você controlar a sua vida, é você controlar as suas atitudes, é você controlar as suas emoções. Ser manso é você ter cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, porque isso não te domina mais. Você não é guiado mais pelas coisas naturais, você é guiado pelo Senhor. Sabe, Jesus, ele foi um exemplo prático disso. Quantas vezes, presta atenção aqui, irmãos, quantas vezes o Senhor Jesus, ele foi injustiçado? Quantas vezes as pessoas, elas colocaram Jesus em situações difíceis? Jesus, ele foi caluniado. Jesus, ele foi acusado injustamente ali, diante de Pilatos, diante de Herodes. E sabe o que a Bíblia diz que Jesus, ele fez? O que Jesus, ele fez, irmãos? A palavra do Senhor diz que ele foi para a cruz como uma ovelha muda, indo para o matador. Tem gente que chama isso de ser besta. Se isso é ser besta, Jesus, ele era besta então, com todo respeito e reverência, porque foi isso que ele fez. E sabe por que Jesus, ele fez isso? Sabe por que Jesus, ele não revidou? Sabe por que Jesus, ele foi calado? Hoje é dia de ceia. Sabe por que Jesus, ele foi pelaquela cruz calado, manso? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, e ele não precisava provar nada para ninguém. Ele teve a oportunidade dele, ele teve a oportunidade dele de se justificar, ele teve a oportunidade dele de se defender, mas ele não fez, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Esse era o coração do Senhor. Sabe, esses dias, eu amo as reuniões de célula, porque na reunião de célula a gente ouve os testemunhos, e a gente ouve, né, os compartilhamentos, as histórias dos irmãos. E eu até pedi permissão para alguns irmãos, eu falei, irmãos, eu posso compartilhar a história de vocês lá no culto? E semana passada, na quinta-feira, na minha reunião de célula online, estava conversando com um irmão lá no Brasil, e ele compartilhando comigo que foi a primeira vez que ele serviu num Casa de Milagres. O que é o Casa de Milagres, pastor? É o impacto que a gente normalmente faz aqui no prédio da igreja, só que é na casa das pessoas, né? Então, eles pegam a casa de alguém, reúnem os encontristas lá, e os próprios irmãos da célula ministram para esses encontristas. E foi a primeira vez que ele estava servindo, né, no impacto, no Casa de Milagres. E ele contando, pastor, foi bênção demais, né? Juntou a minha célula com mais 2 células, nós fizemos um impacto aqui para 40 encontristas, e foi uma grande bênção. Eu estava vendo as fotos, irmãos, foi fantástico, né? Eles tiveram que alugar até sabe aqueles banheiros químicos? Lugar banheiro químico, que fizeram uma estrutura. Eu falei, uai, mas você estava numa chácara? Eu falei, não, era na casa de um irmão lá, e aquela coisa toda. E ele contando que foi uma bênção, ele todo feliz, porque foi a primeira vez que ele serviu. Só que aí ele estava compartilhando com a gente, só que aconteceu algo que foi muito triste. Na hora de fazer a comida, tinha uma irmã que já estava acostumada a fazer a comida, já cozinhava nos encontros há séculos, né, na chácara para muitas pessoas, e tinha um irmãozinho que ele era novo. Ele era, né, novo ali, novo convertido, só que ele era cozinheiro, ele já estava acostumado também a fazer comida no restaurante. E aí o que o pessoal decidiu? Não, vamos fazer o seguinte, né, o irmão está chegando, vamos deixar ele cozinhar. Só que a irmã, que é mais antiga, ela vai coordenar a comida. Ela vai coordenar ali toda a alimentação. Porque é a primeira vez que o irmão está servindo, a gente não sabe, não conhece, ele fala que sabe fazer, mas alguém já foi lá comer a comida dele? Ninguém sabe. Então ela ficou ali, né, para poder ajudar, para poder coordenar todas as coisas. E aí teve um momento que essa irmã chegou, né, pro irmão, e ele falou, e perguntou para ele, olha, irmão, o que você vai fazer aqui? O que você vai cozinhar aí para nós e tal? Qual que é o tempero que você vai usar? E na hora que ele perguntou, eu falo isso porque esse irmão estava do lado, ele estava compartilhando comigo. E na hora que esse irmão, ele, cozinheiro, né, ele
ouviu essa irmã perguntando qual que era o tempero que ele ia usar, ele pegou o avental, tirou o avental, jogou o avental no canto e falou: também não vou cozinhar mais não. Aí os irmãos tentaram: não faz isso, meu irmão, né? Não anda por esse caminho e tal. Não teve jeito. Aí você imagina, o que faltou nesse irmão? Faltou humildade para reconhecer que era a primeira vez que ele estava ali, que talvez uma irmã que estava ali há mais tempo poderia ensinar e passar, né, os detalhes ali, mas também faltou mansidão. Por quê? Porque ele pegou e a atitude que ele teve ali na hora. Jogou o avental e aquela coisa toda. Faltou humildade e faltou mansidão. No dia seguinte, na outra célula, estava compartilhando também a respeito do assunto de humildade. E aí a irmã, ela falando para nós, falou: pastor, tempo atrás aconteceu uma situação, porque eu estava trabalhando numa casa, estava eu e uma helper, a gente estava numa casa. E aí a gente limpou a casa, nós saímos, estava indo em direção, talvez a uma outra casa, uma outra cliente. E no meio do caminho, eu recebo uma mensagem da cliente falando que a gente tinha roubado o rodo. Já aconteceu isso com alguém aqui? Irmãos, falar para vocês, House Cleaners, vocês são mulheres de Deus, vocês são abençoadas pelo Senhor em nome de Jesus. Porque tem coisas aí que vocês passam que não está escrito na história, né? E aí a mulher mandou uma mensagem toda desaforada e tal: você roubou meu rodo, e aquela coisa toda. Na hora que a helper viu aquela mensagem, falou: se fosse eu acabava com essa mulher. Eu ia falar um monte de coisa para ela. Mas como que ela pode? Que audácia, né? Você é uma pessoa tão boa, pessoa tão pura, tão santa. Acusar você de algo assim. Eu acabava com ela. E aí foi engraçado, irmãos, porque a irmã, ela tinha dois caminhos. Ou ela era mansa naquela hora, ou ela seguia o conselho ali da colega de trabalho. Aí essa irmã foi lá, respondeu, né, tranquilo para a cliente, falou: olha, a gente não pegou seu rodo, né, eu sempre levo os meus, a gente não usa de cliente, procura direitinho que você vai achar. Resumo da ópera: passou um tempo, a mulher encontrou o rodo e mandou mensagem ali pedindo desculpa, e tudo bem. Agora você imagina se não tivesse mansidão naquele momento. Imagina se tivesse falado umas verdades, igual muitas vezes. Irmãos, eu vou te falar, dá vontade. Não estou aqui para falar que é só você, dá vontade, irmãos. Mas isso que é mansidão. Mansidão é você não fazer aquilo que você quer. É você não fazer aquilo que seu coração está estourando e falando para você fazer. Tem hora que dá vontade mesmo de falar umas coisas. Na hora que dá vontade de brigar com aquele chefe que vive te importunando. Ou com aquele funcionário no sede que só dá trabalho para você. Na hora que dá vontade de falar umas coisas. Mas isso é mansidão, é você saber se controlar. Imagina a consequência se ela tivesse falado essas verdades para a cliente. Tinha perdido a cliente e tinha perdido mais um monte de clientes que ela tinha recomendado, que ela conhecia ali na mesma localidade. Por isso que é importante, essa questão da mansidão, irmãos, é importante. Por quê? Porque a falta de mansidão nos impede muitas vezes de desfrutar o melhor de Deus na nossa vida. A falta de mansidão muitas vezes nos leva a perder aquilo que a humildade conquistou. Olha para quem está do seu lado: a falta de mansidão muitas vezes nos leva a perder aquilo que a humildade conquistou. Sabe, no caso daquele irmão, perdeu a oportunidade da vida dele de servir no impacto. Você sabe, quando a gente passa pelo impacto, é uma bênção, é tremenda. Você concorda comigo? Quem que já passou no impacto aí? É poderoso. Mas quem já serviu aqui no impacto? Levanta a mão. Estou mentindo ou não? É muito mais poderoso, sim ou não? Nós recebemos muito mais. Nós recebemos muito mais. Passar pelos legendários é poderoso, é uma bênção. Mas você vai ver, quando você subir a montanha para servir, é 10 vezes mais poderoso. Aquele irmão perdeu a oportunidade dele.
de servir. Só Jesus sabe que dia que vai ter um outro impacto, outro caso de milagres, para ele poder servir novamente. Há cerca de 20 anos atrás, eu perdi um emprego maravilhoso em Goiânia por causa disso. Falta de mansidão. Eu estava certo. Meu chefe tinha colocado um projeto para entregar um projeto na data. Eu fiz o projeto, entreguei na data. Só que eu não sei por que motivo. Ele achou que eu não tinha entregue o projeto. E ele veio me descascar. Ah, porque o cliente está esperando, e você foi o irresponsável, você não entregou o projeto. Eu deixei falar tudo o que ele tinha que falar. Aí eu mostrei para ele, está aqui o projeto, na data. Por que você está falando isso? Eu podia ter parado aí. Podia, não podia? Mas eu não parei. Aí eu estava certo. Mas a partir do momento que eu não consegui me controlar, e eu falei com o meu chefe do jeito que eu queria, eu perdi a razão. E não só a razão, se é que você me entende. Pessoas matam porque falta mansidão. Pessoas morrem porque falta mansidão. Quantos vídeos a gente não vê na internet, principalmente nesse país, em nome de Jesus, irmãos, não arrume confusão no trânsito aqui. Em nome do Senhor Jesus. Você pode estar certo do jeito que for, fica quietinho. Se alguém quer brigar, deixa brigar sozinho. Porque aqui nesse país é difícil você saber quem está armado e quem não está armado. E é numa hora dessa que a pessoa se descontrola e tira a vida de alguém. Pessoas matam, pessoas morrem por causa da mansidão. Casamentos são abalados porque está faltando mansidão do marido, está faltando mansidão da esposa. Lembra de Moisés, quando ele tinha 40 anos de idade? O que aconteceu com ele? A palavra do Senhor diz que ele matou um soldado egípcio. E ele não conseguiu se controlar. O soldado estava oprimindo um hebreu. Moisés, ele viu, ficou revoltado com aquela situação, não se controlou, foi lá, matou o soldado egípcio. E qual foi a consequência? Teve que sair fugido para o meio do deserto. Foram 40 anos no meio do deserto, porque faltou mansidão. A humildade, ela abre portas. Mas a mansidão, ela mantém essas portas abertas. Diga assim comigo, a humildade, ela abre portas. Mas a mansidão, ela mantém essas portas abertas. Lá em Salmos 37, verso 11, a Bíblia fala assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando Jesus ele fala, lá em Mateus capítulo 5, ele estava se referindo a esse salmo, a esse verso. Só que Jesus ele só fala a primeira parte. Jesus ele diz que os mansos, eles herdarão a terra. Só que o salmo ele completa, não apenas herdarão a terra, mas eles se deleitarão na abundância de paz. Quantos aqui desejam viver em paz? Então decida ser manso. Decida ser manso. Efésios capítulo 4, verso 2 também fala assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E para encerrar, voltando lá para Mateus capítulo 5, verso 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente, por gentileza. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Alguém que tem canal de televisão brasileira em casa? Levanta a mão. Você gosta de assistir? Quem que acompanha as notícias lá no Brasil todo dia? Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal não sei lá das quantas, Balanço Geral. Como é que tem mais? Qual que é o nome do jornal lá? Ainda tem esses jornais todos lá? Tem, não tem? Irmãos, tem muito tempo que eu desisti. Tem muito tempo que eu tomei uma decisão na minha vida de não assistir mais nada de canal brasileiro. Ah, passou por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu tomei a decisão de aprender inglês. Eu falei, eu vou assistir agora só coisa em inglês. Não vou mexer mais com esse negócio de falar, de ouvir português, não. Então eu quero aprender esse negócio e eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Eu só vou assistir canal em inglês. Só que o outro motivo, né, principal na verdade,
foi porque estava me fazendo mal. Imagina, você chegar do trabalho, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, e você liga a sua televisão, o que você vai assistir? Está pingando sangue. O repórter Hamilton, não sei o que lá, e o comandante está sobrevoando aqui a área, e não sei o que, e o bandido está fugindo. E a perseguição, e a rota está atrás. E passou por um, passou por outro, e bateu no carro, e bateu no outro, e saiu. E tiro para lá, e tiro para cá. Aí você muda de jornal, você vai lá, não, é porque o STF fez isso e fez aquilo outro. Aí você muda para o outro jornal, não, mas é porque os traficantes são vítimas dos usuários. Presta atenção aqui, irmãos. Qual que é o sentimento que desperta dentro de você quando você ouve uns negócios desses? Medo? A gente fica com medo, né? Mas tem um outro sentimento que vem junto com medo ali também. Vem o quê? Vem um sentimento de indignação, de raiva, de vingança, de justiça própria. Eu já ouvi irmãos falar assim, olha, pastor, o Trump podia aproveitar que ele está ali do ladinho da Venezuela, já podia dar uma passada ali, vamos pagar, a gente paga a gasolina dele, para ele ir até Brasília e resolver umas questões lá por nós. Irmãos, isso desperta um sentimento em nós, um sentimento de justiça própria, um sentimento ruim de vingança. A gente quer ver a justiça sendo feita, contra esses bandidos. E Jesus, ele diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Só que não é essa justiça própria, não é essa vingança que o Senhor Jesus ele está falando. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 21, ele fala assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem que é a justiça de Deus? Diga assim comigo: Cristo Jesus. Jesus é a justiça de Deus que se manifestou aqui na terra. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ter fome e sede de justiça, não está dizendo que você tem que ter esse desejo de ver essas pessoas sendo presas ou pior. Mas ele está falando que você precisa ter fome e ter sede por Ele. Você precisa ter fome e ter sede pelas coisas do Senhor, pela presença do Senhor. Por quê? Porque são essas pessoas que serão fartas. E eu acho interessante porque Jesus ele usa essas duas palavras, a palavra fome e a palavra sede. Por quê? Porque você vai comer aquilo que você está com fome, aquilo que você tem vontade. A quantidade de comida que você vai comer é proporcional ao tamanho da sua fome, não é verdade? A sede da mesma forma. Você vai beber a quantidade de água que vai representar a sua sede. Se você está com muita sede, você vai beber muita água. Se você está com pouca sede, você vai beber só um copinho de água. E esse princípio, ele é válido quando se trata do Senhor Jesus. Por isso que ele diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e têm sede de justiça. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele está disponível para todos aqui. Jesus, ele está disponível para você. Ah, pastor, mas eu sou miserável, pecador. Pastor, mas o senhor não sabe aquilo que eu fiz, o senhor não faz ideia. Eu não preciso saber. Eu não preciso saber o que você fez ou deixou de fazer. O que eu preciso saber é que o Senhor Jesus, ele está de braços abertos para todos nós. Só que o que vai determinar aquilo que nós vamos desfrutar do Senhor é justamente a nossa fome e a nossa sede diante dele. Fala para quem está do seu lado: o tamanho da sua fome e o tamanho da sua sede vai determinar a medida em que você vai desfrutar do Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Jesus, irmãos, ele é um rio de vida. Presta atenção que Jesus, ele é um rio de vida. Suas águas, elas são inesgotáveis. As suas águas, elas não têm fim. E nós determinamos se nós vamos beber um copo dessa água ou se nós iremos mergulhar nesse rio. Você quer ser farto pelo Senhor? Você quer estar satisfeito? Então tenha fome, tenha sede pelas coisas dele. Assim como eu falei para você no começo,
Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos tirados do império das trevas e nós fomos colocados em um novo reino, que é o reino de Deus. No império das trevas existe um padrão de vida, existe um padrão de moralidade. No império das trevas existe um padrão de caráter, existe um padrão de atitudes. Mas no reino de Deus existe um padrão que é completamente diferente. E eu vou te falar, é um padrão que é completamente superior. No império das trevas, as pessoas elas são egoístas, elas são orgulhosas. No reino de Deus as pessoas elas são humildes. No império das trevas as pessoas são descontroladas, mas no reino de Deus as pessoas elas são mansas. No império das trevas as pessoas não querem saber de Deus, mas no reino de Deus as pessoas têm fome e sede de Jesus. No império das trevas o coração é duro, mas no reino de Deus o coração é quebrantado. Você percebe a diferença? Existe um padrão. Sabe, eu quero convidar você nessa manhã a tomar uma decisão de caminhar por esse padrão aqui. Por esse padrão aqui. Porque você não pertence mais ao império das trevas. O diabo não controla mais a sua vida. Você não é mais filho das trevas, você é filho amado de Deus. O diabo não te governa mais, mas a sua vida hoje está nas mãos do Senhor Jesus. Talvez você possa estar pensando, pastor, mas é difícil demais. Pastor, mas esse padrão é elevado demais. Pastor, mas eu já tentei várias vezes e eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo. Sabe, deixa eu te contar um segredo, presta atenção aí, abaixa só mais um pouquinho. Presta atenção aqui, deixa eu te contar um segredo que talvez nunca ninguém falou pra você. Presta atenção aqui, ó. Falar bem baixinho, pra quem tá lá fora não ouvir. Não é difícil, é impossível. Sabe por que você ainda não conseguiu? É porque é impossível para você. Sabe, eu não estou aqui para gerar desesperança, ou para trazer condenação, ou acusação, não. Eu estou aqui para lembrar para você que é impossível, na sua força. Mas é possível no Senhor. Não é uma questão de você se esforçar e tentar, mas é uma questão de você simplesmente deixar fluir. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não morreu só para te salvar ou para te perdoar apenas, mas Ele morreu para te dar uma nova vida. Ele morreu para que o Espírito Santo de Deus viesse habitar dentro de você. E aí eu vou te contar um outro segredinho. Esse Espírito Santo que já habita dentro de você, Ele é a provisão para tudo aquilo que você precisa. Ele é a provisão para a paciência que você precisa. Ele é a provisão para o amor que você precisa. E sermos apaixonados por Jesus. É Ele. Tem tudo a ver com Ele. A palavra de Deus, ela diz lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, fala assim: mas o fruto do Espírito, é do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De onde é que vem tudo isso que Paulo está dizendo para nós? Vem do seu esforço. Vem de você ficar tentando. Estou querendo matar um, pastor, e você ficar segurando ali. Vem da sua própria capacidade? Não vem. Irmãos, tem coisas que eu vou te falar, nunca vão mudar na nossa vida. Deus, Ele nos criou diferentes uns dos outros. Deus, Ele nos criou com temperamentos, com personalidades diferentes. E isso é o que dá beleza à vida. É isso que dá beleza. Lá em casa eu tenho 3 filhas. E como que elas são diferentes? Não tem lógica uma coisa dessa.
Assim, é gritante a diferença delas. Tem dia que eu falo, olha, vocês podiam combinar em pelo menos uma coisa. Vocês podiam ajudar o papai pelo menos um dia. Tem alguma coisa que as três gostam de comer? Só isso. Não. Uma gosta do McDonald's, outra gosta do Burger King, a outra gosta de não sei da onde, outra gosta do Chick-fil-A, a outra gosta de não sei de quê, a outra gosta de comer macarrão do Oliveira Gado, mas a outra não gosta do macarrão do Oliveira Gado, gosta do macarrão do Brio. Vocês podiam decidir pelo menos um dia. Essa é a beleza da vida, irmãos. Deus, Ele nos criou diferente. Tem coisa que não vai mudar. Imagina se fosse todo mundo igual, todo mundo pensasse a mesma coisa igual. Um monte de robozinho pré-programado de fábrica, todo mundo lá. Igual os chineses estão criando lá agora. Aquele tanto de robô, aquele exército de robôs lá, todo mundo igualzinho. Ia ser muito sem graça. Mas tem coisas que fazem parte da nossa vida, que faz parte de quem nós somos. E Deus, Ele não vai mudar isso, porque foi Deus que te criou dessa forma. Mas tem algo que o Senhor, Ele vem e Ele muda, que são os frutos do Espírito que Ele coloca dentro de nós. Moisés, lembra que eu falei para você? Matou um, porque não era manso. Só que lá na frente em Números, se não me engano, Números capítulo 12, o Senhor, Ele vem e fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas peraí, como assim? Pois é, Jesus transformou ele, o Senhor transformou ele. Eu vou te falar, tem coisas, irmãos, que não mudaram dentro de mim. Tem dia que ninguém tem sangue de barata, tem dia que a gente fica nervoso, tá por dentro ali, mas tem uns que têm uma paciência um pouco maior, tem outros que têm uma paciência um pouco menor. It's ok. Mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos pelo Espírito. Então a única coisa, presta atenção, a única coisa que nós precisamos fazer é deixar o Espírito fluir na nossa vida. É Ele quem nos tempera, é Ele quem nos salga, é Ele quem nos faz diferentes. É o Espírito Santo de Deus. Talvez você está se esforçando aí para ter a paciência por você mesmo. Não. Talvez você está aí se esforçando para amar por você mesmo com o seu amor. Talvez você está aí se esforçando para se dominar você mesmo. Não é assim. Sabe, ore ao Senhor e peça pela paciência dEle se manifestando na sua vida, pelo amor dEle se manifestando através de você. Às vezes as pessoas me olham assim e falam, pastor, eu sou tranquilo, só quem está mais perto conhece. Não sou. Tem uns que são fleumáticos, tem uns que são sanguíneos, tem uns que são melancólicos, né? Coléricos. Mas no final das contas, irmãos, todos nós somos de Jesus e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E são os frutos desse Espírito que vão se manifestar através da nossa vida, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora.